Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou-vos falar sobre um livro totalmente diferente que eu espero que vocês gostem, porque é um dos livros que eu recomendo. Bem, o livro que eu vou falar, eu vou deixar a capa aqui ao lado, que é Amigo Imaginário, que digamos que para mim foi um trailer bem diferente daquilo que eu li, que eu acho que vai valer totalmente a pena vocês lerem. Como é habitual, eu vou-vos falar um bocadinho sobre o autor, que por acaso este autor é um dos autores que eu não tive assim muita informação, que é sobre o Stefan Boski, acho que é assim que se diz. E este é um autor que é romancista, guionista também, e é uma das coisas que eu adorava trabalhar. Ele também acaba por ser realizador de cinema, que é uma das coisas que eu gostava imenso de trabalhar, mas aqui em Portugal de certeza é uma das profissões muito mais difíceis de conseguir. O romance As Vantagens de Ser Invisível é um dos seus maiores sucessos, que conseguiu uma adaptação que fez com que ele conseguisse ter a fama que tem hoje em dia. Este autor, por acaso, já trabalhou em vários projetos televisivos, também no cinema, e ele atualmente acabou por fazer também um trabalho para o grande ecrã com o romance Milagre do ator R.J. Palácio. E atualmente ele vive em Los Angeles, na Califórnia. Digamos que isto é um bocadinho da biografia do autor que eu consegui ter. É uma das poucas informações que eu consegui obter deste autor. Agora vou falar um bocadinho sobre a sinopse do livro. Amigo Imaginário é um dos trailers totalmente diferentes que eu já li. Vai retratar a vida de uma mãe e de um filho que fogem durante a noite para uma nova cidade, para uma nova localidade, para começarem uma vida do zero. Lá que a história vai se passar. Porque uma das coisas que nunca vacilou entre mãe e filho é o amor incondicional. E isso é uma das coisas que levou a que esta mãe desesperada conseguisse fugir com o seu próprio filho, como grande motivo para conseguir fugir de onde estava. Quando tudo parece que tudo pode correr bem, que vão conseguir ter uma vida melhor, que tudo vai acontecer totalmente o oposto. Porque Christopher acaba por desaparecer durante 6 dias e durante esses dias ele vai reaparecer no bosque que fica atrás da sua casa. Ele vai aparecer aparentemente bem, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse desaparecido. É realmente algo que fica na memória do leitor de o que terá acontecido 6 dias. Só que nesse momento o Christopher vai voltar. Ele vai voltar não só com uma missão, mas também com um amigo imaginário. Esse amigo imaginário é, digamos, uma voz que só o Christopher vai ouvir, que isso vai trazer um prenúncio para uma tragédia. Digamos que este amigo imaginário acaba por ser uma obra-prima, vai trazer uma imaginação sem limites, principalmente uma profundidade emocional também. O autor vai nos trazer uma leitura extraordinária, ser uma leitura inesquecível. Trazer agora a minha opinião acerca deste livro, e para mim é, digamos, considerado uma das obras de arte mesmo muito fenomenais, que é um trailer totalmente diferente, ou seja, porque vai trazer um mundo totalmente diferente, algo que ninguém esperava, porque na altura que eu estava lendo o livro, uma das coisas que é surpreendida, que acho que é também uma das coisas que eu adorei nesta leitura. Digamos, aqui vamos ter 2 mundos paralelos. Quando a gente praticamente vai lendo um livro, vai percebendo como é que é esses 2 mundos paralelos, ou seja, um que vemos que é a realidade, mas depois ao longo do livro a gente vai perceber qual é o outro lado imaginário. Porque nesses 2 mundos vai acabar por trazer também muitos segredos. Foi algo que me fez ficar agarrado ao livro do início ao fim, foi saber ao longo do tempo que vários segredos foram revelados, e vários motivos para várias atitudes foram também desvendadas. E algo que eu adorei foi esse mundo paralelo que o autor descreve ser totalmente diferente do que o nosso mundo atual. Descrição de como é que o autor imagina, e eu adorei exatamente isso, porque é uma das coisas que acho que vale a pena. Por exemplo, nós estamos a viver aqui no planeta Terra, mas pode existir outras dimensões,
paralelas ao mesmo tempo que a gente está a viver, e acho que isso é uma das coisas que o autor deixa mesmo sente durante o livro. Esse mundo paralelo para que, neste caso, aquele rapaz acaba por ir, é descrito de uma maneira que eu nunca pensei, é um mundo que eu nunca pensei que pudesse ser daquela forma, porque no final do livro a gente não só sabe o nome daquele universo, desse mundo paralelo, mas como é que ele é, ou seja, como é que esse universo é. Algo que por acaso até é uma das coisas que mexe muito comigo, porque a gente percebe realmente não só o que é, mas também como é que isso é possível viver assim, tão perto da gente, que a gente, enquanto pessoas, não demos conta, e acho que isso também foi algo que adorei neste livro. Um mundo paralelo de uma forma tão boa que a gente começa a perguntar, será que é realmente que vivemos hoje em dia? Será que a gente vive com esse mundo paralelo ao nosso lado? Ou seja, são coisas que a gente pensa, se calhar esses dois mundos paralelos interagem um com o outro. Uma das coisas que eu principalmente adorei neste livro foi que o autor não só escreveu sobre esses dois universos paralelos, mas escreveu esses mundos de uma tal maneira que chegou a uma altura do livro que eu não sabia em qual dos dois mundos, neste caso, o protagonista acaba por vivenciar. Porque eu já não sabia se era um mundo real ou se era um mundo paralelo. E é isso que me fez prender do início ao fim, porque eu estava sempre desejosa de saber qual era o lado, o mundo paralelo que ele estava, se era a realidade ou o outro lado. Aqueles dois paralelos acabam por se misturar de uma tal maneira que a gente não sabe qual é o mundo paralelo, qual é um mundo real, e acaba por transformar num mundo tão sombrio que a gente começa a, digamos, a duvidar daquilo que realmente está acontecendo. Esse mundo paralelo só existe porque o nosso protagonista cria uma casa na árvore, que é a porta para entrar nesse mundo paralelo. Vai permitir não só que ele, digamos, desaparecer, mas também faz com que seja esse o portal para ele entrar para concluir a sua missão. Este é um livro que é, digamos, grande, ou seja, é um calhamaço que, por incrível que pareça, por mais que seja um calhamaço, com uma leitura fácil, uma leitura leve, que nos faz ler tão depressa que nem damos que o livro seja um calhamaço. Tão bom de se ler que nós, quando fomos ler, acabamos por ler de uma forma rápida, tranquila, e acho que acabo por escrever de uma forma tão simples, tão suave, que facilita nessa leitura. Por isso é uma das coisas também muito positivas para quem quer ler calhamaços. Este, de certeza, é um dos livros que vocês vão ler rapidamente, independentemente de quantas páginas este livro tem. Neste livro a gente vai perceber que há um lado bom e um lado mau, e só que ao longo da leitura a gente vai perceber, realmente vai fazer as perguntas de qual é o lado bom, qual é o lado mau, será que a gente não está a ser enganado, será que o protagonista está fazendo as escolhas certas? Acho que isso também é algo que mexe aqui um bocadinho no livro, que é uma questão que eu amei imenso. Eu pelo menos pensei de uma forma que, será que eu fazia igual? Será que eu fazia as decisões certas ou fazia totalmente diferente ou igual? Não sei, é uma das coisas que eu acho mesmo muito bom neste livro, que é o autor nos faz pensar se a gente fazia ou não as mesmas escolhas que o protagonista. Digamos que aqui vamos ver não só que as aparências iludem, neste caso os objetivos dessa missão também vão iludir imenso, e acho que é algo que a gente podemos trazer para a vida real, porque um simples facto de nós ao conhecermos uma pessoa, porque às vezes as aparências podem iludir, e isso também é uma das coisas que eu acho que é fundamental a gente tirar deste livro, porque neste livro a gente começa a duvidar e realmente perguntar quais são as intenções das pessoas. Intenções podem não ser muito boas para as crianças, para a nossa vida real, e este livro acaba também por uma grande dúvida na vida das pessoas, principalmente no leitor. Ao longo da leitura eu me permiti sentir, foi enganado ao longo do livro, que este livro foi tão bom, mas tão bom em relação que eu me permiti ser enganada pelo autor, e acho que isso também valeu imensa pena. Também para mim é um ponto positivo. Acho que foi um sentir-me enganada de uma forma tão positiva que eu aceitei realmente de braços abertos. Uma das coisas que eu adorei neste livro, mas também me fez ficar assim um bocado a temer, foi já algumas atitudes que o autor descreveu com a mãe do protagonista. Acontece realmente na vida real, é que uma mãe,
quando ama o seu filho verdadeiramente, vai fazer tudo, mas mesmo tudo, para que esse filho fique bem, para que nada aconteça com ele. E é uma das coisas que acontece neste livro, é exatamente isso. É que a mãe vai acreditar não só no filho, mas também vai ajudar para que ele não seja magoado. Amor incondicional que uma mãe tem por um filho, que é capaz de tudo para combater uma força natural da natureza que ela desconhece, uma força que pode até matá-la se for preciso, mas ela é capaz até de morrer para salvar o próprio filho. É bem visível neste, e isso é, digamos, algo que podemos levar para a vida. Eu, pessoalmente, hoje em dia percebo realmente esse sentimento de queremos proteger alguém que a gente ama. Bem, este vai ser o vídeo, espero que vocês tenham gostado desta minha partilha convosco, de mais um livro totalmente diferente que eu li. Já sabem que aí em baixo na descrição tem o link para as minhas redes sociais e também para poderem comprar o meu livro de forma online. Obrigada por assistirem, até à próxima. E não se esqueçam de subscrever.